Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula semanal. E hoje nós vamos aprender a calcular na unha o relatório de oferta e demanda, analisar e calcular. Porque o relatório, né, eu vou dar a carona dele aqui para vocês, e ele é muito simples, ele traz sempre os mesmos dados. Agora, o ponto é, como que o mercado interpreta isso? Como que ele calcula isso? Como que os algoritmos fazem conta em cima disso? Quais são os principais, ou aqui eu vou dar um indicador-chave para entender esses números e como é que isso impacta o mercado. E o que que é isso também? Nós vamos entender na prática hoje um pouco mais fundamentalista, um pouco mais olhando para dados mesmo e como é que isso é importante para vender na hora certa, para você ter o máximo de lucro. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui agora mesmo, clica aqui, ativa as notificações, deixa o like no vídeo também, compartilhe, porque isso é importante para o crescimento do nosso canal. E além disso, dia 23 de novembro, nós vamos fazer a nossa Black Friday com uma oferta infinita, ou seja, acesso vitalício para você ter acesso a tudo que nós já criamos aqui, as aulas semanais, a imersão, o método Venda na Hora Certa validado pelo MEC, a ferramenta antifumo, enfim, uma série de produtos que nós temos, que nós abrimos esporadicamente a oportunidade de entrar, você vai ter todos eles por um único valor, ou seja, uma vez só e também pagando tendo acesso vitalício. Então, hoje, uma aula para lá de especial e vale a pena você se inscrever, tem o link aqui embaixo para você participar e estar lá com nós. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês e vamos para a nossa aula semanal. Então, o que é o tal do WAGE? Está em inglês, mas é o relatório de oferta e demanda. World Agricultural Supply and Demand Estimates, WAGE. Então, bom inglês aí ou não, é um relatório que traz mensalmente, e aqui tem as datas, ó, já é publicado. Também esse relatório, ele é cronometrado, ele sai exatamente na hora que é para sair, ó, vamos ver aqui se vai ter o arquivo do relatório, vamos ver aqui, de novembro. A DeFi ainda não está disponível, cheque o horário e a data. Talvez pelo shutdown americano, pode ser que não esteja com o cronômetro rodando ainda, mas você consegue acessar ele olhando aqui, quando ele está na sua atuação normal, o horário ali. E esse é um relatóriozão dessa maneira, ele traz aqui um resumo principal do relatório, e depois ele traz aqui por páginas algumas informações. Agora, vamos lá, vamos entender isso na prática. Então, esse relatório, ele traz oferta e demanda dos principais produtores e consumidores de commodities de agricultura, soja, milho, que eu não vou falar, mas também trigo, gado, enfim, algodão, praticamente tudo. Então, ele analisa, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele tem, dentro dos Estados Unidos, uma leitura muito boa, e fora dos Estados Unidos, ele tem algumas estimativas que ele usa alguns modelos para chegar nisso. Então, ele traz esses estoques consumidores. Mensalmente, esse relatório é publicado, geralmente na segunda semana de cada mês. Esse vai ser publicado agora no dia 14, mas em função do shutdown vai sair na sexta-feira e assim por diante. Mas é um relatório que sai mensalmente, trazendo esses ajustes de oferta e demanda, conforme você tem condições de lavoura, conforme você tem exportações, vendas e assim por diante. Esse relatório vai sendo divulgado. Ele faz parte de uma análise fundamentalista, publicado mensalmente, muito importante porque traz um balanço global e você tem isso por culturas e você tem isso publicamente, de graça. Por exemplo, na China, né, não é assim, você não tem isso. No Brasil, você tem a Conab, que faz um bom trabalho, mas não é talvez tão meticuloso quanto os Estados Unidos, porque esses dados são operados pelo mercado financeiro americano. Então, quando a gente compara, por exemplo, sai um dado da Conab, às vezes sai atrasado, às vezes não sai na mesma página, a formatação não é a mesma de alguns anos para trás para hoje, então você tem vários desafios. Quando você vai para o mercado americano, ele está sempre o trigo na página 18, o milho na 22, a soja na 28, o algodão na 26. E aí eu quero trazer isso para vocês aqui de novo, né, ó, de uma maneira objetiva. Então, aqui, ó, a página 22, vamos colocar lá, ó, 22. Quando sai um relatório,
instantaneamente o mercado sobe ou desce. Dá tempo de alguém vir aqui ler, fazer a continha que eu vou ensinar para vocês e assim por diante? Não dá tempo. Agora, depois ali de 2005, 2008, houve a entrada, né, de muitos algoritmos operando na bolsa, muito robozinho. E eles, né, têm uma programação que na divulgação desse relatório, ele instantaneamente calcula esses dados com alguns parâmetros pré-programados e ele entende se é para comprar ou se é para vender. Então, por exemplo, cortou o estoque, é para comprar. Subiu o estoque, é para vender. Veio pouca variação, 0 a 0, e ele talvez não vai fazer nada. Então, existe sempre essa comparação dos dados e instantaneamente essa movimentação dos preços por meio desses algoritmos. Muitas vezes o mercado se distorce na divulgação do relatório, depois do fechamento volta, o pessoal fala, não era para tanto, e assim por diante. Então, o que a gente tem aqui, né? O relatório já está em milhões de toneladas. Por exemplo, na página 23, a gente tem de milho, principais aqui produtores. Então, aqui, ó, mundo menos China. Então, você tem o mundo total, comparação agosto, setembro, depois você tem o mundo menos China. Por quê? Porque a China não divulga dados com clareza, com transparência. Então, o USDA tem o cuidado de separar o mundo e o mundo sem os dados da China pela margem de erro que isso pode ter. Estados Unidos, comparando mês a mês, e aí você tem os 4 maiores exportadores aqui, não necessariamente os maiores produtores. E até você vai ver aqui, por exemplo, né, a China, para quem não sabe, quando a gente fala de milho, ele é o maior produtor mundial de milho, mas ela consome tudo. Então a gente tem aqui a China como outros aqui embaixo, tá? Em alguns casos ela chega até a ser um grande importador, alguns anos, mas aqui ela está uma seleçãozinha separada. Ela sempre vai aparecer aqui pela relevância que ela tem, mas quando a gente olha aqui em exportação, e aí tem aqui a coluninha de exportação, a gente tem, vou colocar Argentina 37 milhões, Brasil 43, Rússia 3, América do Sul 1, Ucrânia 25 milhões, e aqui você tem os Estados Unidos projetado 73 milhões, por exemplo. E aí, a China é um importador, vai estar aqui na coluna de importes, 10 milhões projetado para esse ano aqui. Mas isso é só para ilustrar um pouco mais essas nossas análises aqui que eu quero trazer para vocês. Vamos lá. Então você tem sempre esses dados, sempre nessas páginas, e isso acontece cronometradamente para o mercado futuro conseguir operar em cima disso. E aí a gente tem alguns dados, né, algumas coisas importantes para olhar. Se eu só olhar aqui, né, por exemplo, na linha dos Estados Unidos e falar, putz, os Estados Unidos está com 7 milhões de toneladas, vou arredondar, né? 6,9, 7 milhões de toneladas de estoque final, ending estoque, estoque final. É muito, é pouco. Sei, depende. Vamos olhar aqui o desse ano. Vamos pegar lá a página 28, soja. Vou pegar lá, soja 28, Estados Unidos. 7,8. É muito ou é pouco? É difícil você afirmar isso olhando só para um número absoluto, porque a produção pode crescer, o consumo pode crescer, a exportação pode crescer, a importação pode crescer. Então, você tem esses 4 campos para você olhar que vão direcionar oferta e demanda. E a gente está no mercado de commodities, de soja, de milho, que é direcionado por oferta e demanda. Então, se eu olhar só o número, é o número. É igual olhar a porra do preço. A soja é 110, é cara barato. Não sei quanto que vale o custo, qual que é a margem, né? Você tem que fazer a mesma pergunta. E aí, a gente tem aqui, né, estoques finais, e nós temos outras coisas que são divulgadas, estoques iniciais, e aqui vale mencionar, né, quando vê o relatório da Conab, ele é o relatório que compara de janeiro a dezembro. Quando pega os Estados Unidos, o ano safra é agosto, setembro, um ano separadamente. E aí surge um grande desafio. Se a gente olhar aqui para a soja, Brasil, ó, 29 milhões de toneladas, mas porque ele está considerando agosto, setembro. Aí a gente continua exportando soja em setembro, outubro, novembro, dezembro, até entrada de soja em janeiro, por exemplo. Então, você tem esse furinho, ou não chega a ser um furo, se você comparar sempre com a mesma regra, mas pode haver essa confusão. Ah, o Brasil tem 30 milhões de estoques de passagem, e a Conab está colocando que tem 5.
porque um está olhando um lado e o outro, o calendário, é um pouquinho diferente do outro. Então, você tem estoques iniciais, que é o que virou da safra passada, tem produção, que é da safra atual, importação, que é o que você traz, esmagamento doméstico, que é o das indústrias, e total doméstico, aqui entra ação, semente, consumo in natura, assim por diante. Depois você tem exportação, que é o que o país manda para fora, para chegar nos estoques finais. Seguindo uma lógica matemática, né, se a gente for pegar aqui, por exemplo, China, 24 milhões de toneladas de estoque inicial, 19,6 de produção, importação quase 100, consumo doméstico de fábricas 93, porque né, a China compra muita soja, desmaga e faz ração para os suínos, consumo doméstico total 112. Então você tem aqui uma diferença de 7 com 12, 19 milhões de toneladas entre o que esmaga e o que consome em semente, natura ou outras destinações que não seja a indústria em si para o esmagamento, que é mais ou menos o que eles produzem lá. E com isso, exportação, a China exporta muito pouquinho, praticamente nada, e aí você tem os estoques finais de 31 milhões de toneladas, contando com esse calendário do USA, que é o calendário americano. Então, a gente tem essas coisas para analisar. Quais são algumas coisas importantes a gente ver? Quando a gente fala em produção, e aí uma tendência do USDA, ele sempre parte do ótimo, do máximo. Então, qual que é o máximo potencial produtivo com essa área e a melhor produtividade? É como se você fizesse prova, não sei se alguma professora já fez isso, a prova vale 100. Conforme você vai errando, ela vai te descontando ponto. Aqui é a mesma coisa. Você tem uma nota, e essa nota é a máxima produtividade. Conforme ele vai tendo um clima ruim, atrás plantio, aqui e ali, ele vai cortando essa produtividade, vai ajustando a área e vai reduzindo esse número com as análises dos modelos estatísticos do uso. Importação. Aqui é fácil de você ver, porque você vê o que está entrando no país. Então, você tem os relatórios comerciais, line-up e outros órgãos de Estado que vão trazer importações. Consumo doméstico, isso aqui são divulgados, né? Por exemplo, nos Estados Unidos você tem a NOPA, que é a Associação de Esmagadores de Soja, no Brasil você tem a Bioev, então são algumas estimativas que também vão sendo computadas aqui. Consumo doméstico são outros consumos que entram na conta, a exportação também é fácil, porque você tem lá vendas semanais, você tem divulgação desses dados aqui no Brasil, por exemplo, pela ANEC também. E aí que você chega nesse estoque final. Então, essa continha é bem simples, mas não é essa que eu quero trazer para vocês, porque não é essa que o mercado vai estar utilizando na maior parte do tempo. Né, aqui eu trouxe para vocês, né, a do milho também, só para comparar, o que muda aqui são os países que vão estar entre maiores importadores e exportadores, mas a lógica vai estar sempre a mesma, as colunas são as mesmas. O pulo do gato está aqui, ó, toque uso, isso aqui não vem no uso, até deveria, mas não vem. E o que raio que é esse estoque uso? O estoque uso, pessoal, é a diferença entre o estoque final e o consumo total. E o estoque final ele é fruto entre produção, importação, exportação, estoques iniciais. Então você faz essa conta que nós vimos ali antes, chega no estoque final e divide pelo consumo total. O que, que é consumo? Consumo é o consumo doméstico, que entra fábricas e produtos natura, sementes, mais o que você exporta, que é o que sai da balança. Quando a gente faz essa conta, a gente chega numa relação de estoque e uso. E aí sim faz sentido, porque, de novo, os Estados Unidos têm lá 7 milhões de toneladas de estoque de passagem. Se a exportação dele cai, ou a provisão de exportação é queda, ou se você tem lá uma guerra comercial e não está exportando nada, esse número pode ser bastante às vezes, ou ele pode aumentar, dependendo dessa previsão que você tem. Agora, se eu tenho uma demanda aquecida, se eu tenho uma queda na produção, se eu tenho um consumo de indústria crescendo, igual no Brasil, indústrias de etanol voando, consumindo milho para todos os lados, isso vai impactar lá no estoque uso. Então, se antes eu tinha produção nacional de milho, por exemplo, aqui no Brasil, estável, e esse milho ficava represado e virava como estoque de passagem, isso deixava o preço freado. Agora, se eu tenho uma indústria consumindo isso, qual é a minha receita, qual é o meu estoque uso aqui? E aqui vai outra regra de ouro.
Sempre que esse número fica abaixo de 10%, o mercado fica nervoso. E por quê? Porque tem o risco de desabastecimento. E com isso, o preço tende a subir. Tende a subir prêmio, quando a gente fala de soja e milho no Brasil, tende a subir Chicago, quando a gente fala de soja lá nos Estados Unidos. Aqui vem o grande pulo do gato para a reunião de sexta-feira, para o relatório de sexta-feira. Caso o USDA vá lá e não corte produção, não faça muitas alterações, mas compute os 12 milhões de toneladas que o Trump falou que a China vai comprar dentro do relatório, isso pode pressionar o estoque uso e dar um salto nas cotações. Se isso não entrar e o USDA mantiver os números, a gente pode ter uma frustração de mercado e o mercado cair, um estoque uso mais confortável. Então, 10% tende a ser uma regrinha de ouro. Abaixo disso, o mercado tende a ficar mais nervoso, as cotações subirem, acima disso, tende a ter uma segurança maior de abastecimento e o mercado simplesmente vender preço ou às vezes ficar neutro ali. Fato é, você tem aqui, por exemplo, a China, de novo, né, 28% em relação ao estoque uso, eles estão extremamente cobertos. E é uma característica da China, ela construiu isso lá na gripe suína, ela está construindo isso de novo. Então, ela trabalha com estoques reguladores na China, uma coisa no Brasil, a Conab tem como prerrogativa, mas não tem na prática. A China não, eles fazem isso na prática, porque eles entendem que inflação derruba governos, que inflação inflama a população, que se faltar carne, carne fica barata, as pessoas ficam puta, e o negócio da China é manter a paz popular, pelo tamanho da população, eles não podem dar uma bobeira de que um clima ruim, isso eles aprenderam com a história, uma gripe suína, uma loucura do Trump, impacte no preço da commodity, no preço da comida que chega na mesa do chinês, e isso volte lá no governo Xi Jinping. Então, eles, de fato, fazem estoques reguladores, tem empresas estatais que atuam no mundo inteiro e controlam o preço, não só da China. Eles controlam o preço global mais ou menos ali, dependendo de clima, mas eles dão as cartas e a gente está vendo isso esse ano, nos últimos anos, o poder que a China tem de influenciar preço. Mas aqui está, 28% de estoque uso. Agora você olha para os Estados Unidos, 6% de estoque uso é baixo, é muito baixo. Ou seja, se você tiver uma seca, um veranico, uma situação ruim, um mercado que exporte demais para uma situação artificial como essa do Trump, impondo a compra de 12 milhões, e esse relatório aqui, tá, pessoal, 2021, que vocês estão vendo na tela agora, isso pode sim impactar muito os preços. E aí a gente pode fazer essa conta aqui para vocês na soja agora mesmo. Vamos fazer isso aqui agora. Então, aqui, ó, consumo total dividido por estoques finais. Consumo total e estoques finais. Então, vamos fazer a ordem certa já. Estados Unidos. Vamos lá, exportação, estoque final. 7,89, tem que fazer duas contas nessa calculadorinha aqui. Vamos pegar aqui exportação e consumo doméstico, Estados Unidos, 72,05 mais 46,40, são 118,45. 7,89 dividido por 118,45 vezes 100%, são 6,66% de estoque e uso. Já é bem apertado. Por isso que a gente não viu nesse ano, por exemplo, as cotações afundarem muito abaixo dos $10, porque a relação estoque e uso ela era muito apertada. Agora, analisando alguns outros números do USDA. 46, 45 milhões de toneladas? Aqui não, né, Juvenal? Aqui não, nem se a China comprar os milhões, e provavelmente não vai conseguir comprar isso dentro do ano agora. Consumo doméstico, isso aqui pode até crescer, porque de fato os Estados Unidos têm consumido mais soja internamente. Então, isso aqui vai ser um dado importante para direcionamento de preços nos próximos dias. Então, muito mais do que quando a gente olha oferta e demanda, e, enfim, a gente fica olhando muito preço, mas o que direciona? E a gente tem lá Chicago, prêmio. Tá, beleza, então. Ok, obrigado. Boa tarde. A gente também tem essa questão dos componentes, e quando a gente fala de oferta e demanda, talvez o principal lugar para a gente analisar é que essa relação estoque-uso
entre os dois países, ou perdão, em relação ao estoque uso entre estoques finais e consumo, tá? Lembrando que uma margem de segurança é na casa de 10%. Por quê? O consumo é uma coisa que costuma ser constante. É difícil o consumo explodir, né, de um ano para o outro, raras exceções, por exemplo, a pandemia, assim por diante. Agora, a produtividade ela é muito mais variável. Você tem uma seca no ano, você tem uma super safra na outra, você tem algumas regiões com secas anos sequentes, anos seguidos. Então, essa relação estoque-uso é o termômetro e esses 10% o indicador para essa movimentação de preços num movimento de tendência de preço. Então, acho que esse é o ponto-chave que pode ser analisado e que pode ser visto quando a gente fala aí desse relatório do estoque-uso. Então, acho que outro ponto importante a gente trazer, né? Porra, mas o USA manipula os dados, puxa a sardinha para eles, né? O pessoal falando na comunidade hoje lá e assim por diante. Certo ou errado, e às vezes o USA está errado, ele corrige esse número lá na frente, às vezes ele faz uma contabilidade criativa, volta e muda um dado que ele já tinha publicado lá atrás, a gente vê isso acontecendo torto e direito. Mas certo ou errado, é a instituição e tem uma maior credibilidade para estar publicando os dados. Eu vou comparar com vocês. Você tem a Conab aqui no Brasil, você tem a Bolsa de Cereais na Argentina, você tem, por exemplo, da Alian, lá você tem na China algumas publicações, mas quem direciona o mercado, ou quem forma a opinião de mercado, são os dados que o USDA publica. Certo ou errado, o mercado compra ou vende essas informações. Outras informações importantes que servem de base, né, para esse relatório final é o progresso de safra, que traz dados de plantios, condições de lavoura, colheita, e assim por diante, e também o das vendas semanais, que vai medindo quanto é de exportação que teve na semana e assim por diante. Então, esses dados são importantes e trazem também baliza para o mercado. Tem uma série de outros dados fundamentalistas que são importantes aqui, mas hoje eu não vou apresentar todos eles para vocês, porque é uma aula direto ao ponto. É uma aula que a gente quer trazer para vocês o objetivo prático dessa semana. Então, você tem uma informação, uma conta e um indicador para entender o movimento que vai acontecer na sexta-feira. E o relatório talvez os mais importantes, porque a gente não vem tendo relatórios por causa do shutdown, por causa da paralisação americana. E no meio disso tem a cereja do bolo, que é o acordo, né, informal, vamos dizer assim, entre os Estados Unidos e a China. Esses números do acordo vão entrar no relatório? Isso pode mudar a direção de mercado, pode trazer mais oportunidade ainda para Chicago. Esses números vão frustrar o mercado? A gente não sabe, vamos ver isso lá na sexta-feira, mas agora você tem fundamentos para isso. E mais importante do que isso tudo, eu trouxe uma dica para vocês, um pedacinho de uma aula do método Venda na Hora Certa, que é validado pelo MEC. Aqui nesse módulo, não sei se tem mais aulas aqui, mas a gente trata sobre análise fundamentalista e gráfica. Mas a gente tem vários módulos que buscam resolver problemas do dia a dia do produtor que tem que vender na hora certa. Além disso, nós temos a ferramenta antifumo, que resolve vários problemas, cenários, custo de carrega e assim por diante, para o produtor rural aplicar no seu dia a dia. Nós temos o curso rápido de opções, curso de vendas lucrativas de soja em 2 horas, o e-book Venda na Hora Certa, a comunidade com acesso a informações diárias de mercado relevantes, de clima, de prêmio, de fertilizantes, de custos, enfim, tudo isso a gente trabalha aqui no Venda na Hora Certa, a gente entrega para os nossos clientes com um direcionamento. E, além disso, nós temos também a consultoria, mas eu vou trazer isso para vocês de uma maneira mais completa na nossa live da Black Friday, que vai acontecer no dia 23 de novembro. Para você se inscrever, clica no link que está aqui, como vender soja, faça sua inscrição, coloca o nome, e-mail e telefone, entre no grupo do WhatsApp, que lá nós vamos fazer a divulgação, né, mandar o link da aula para você acessar a aula de fato e você ter a oportunidade de ter um acesso vitalício a tudo que nós já criamos. Eu citei algumas coisas aqui, porque tem muita coisa, tem a imersão, que são mais de 12 palestras com convidados e tudo mais. Então, assim, você vai ter acesso a tudo isso de forma vitalícia, ou seja, você pode assistir isso para sempre, por quanto tempo você quiser, e mais ainda, você vai ter tudo isso por um único valor, um valor irrisório comparado à entrega de tudo que a gente está trazendo, e mais os bônus. Quais são esses bônus?
são bônus práticos para você tomar a decisão na safra 25-26, na safrinha 26 vem pela frente, na safra de soja 26-27, que já está rodando hoje em várias regiões. Você é produtor de soja de milho, quer estar junto com profissionais da área de comercialização, produtores que têm o mesmo objetivo que você, e que a gente tem clientes aqui desde o Rio Grande do Sul até no Pará, você tem a oportunidade de, na Black Friday, ter acesso a tudo isso. E os bônus, eu vou revelar lá, só os bônus já vale ouro, tá? Então clica aí, se inscreve agora mesmo e eu vejo vocês lá no dia 23 de novembro. Pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima.